JBFM 99,9. Enquanto muitos celebram uma nova era espiritual, uma ameaça silenciosa tomou conta das paredes outrora sagradas. É uma apostasia crescente, um afastamento maciço da verdade bíblica que não está mais escondida, mas orgulhosamente exibida em altares, em conferências e em transmissões ao vivo. Hoje, em nome do progresso, doutrinas estranhas ao Evangelho estão sendo levantadas, títulos nunca instituídos por Deus, como apóstolos modernos, estão sendo celebrados, e mensagens centradas no homem estão sendo pregadas, em vez de centradas em Cristo. O que antes era considerado heresia agora é aplaudido como revelação, mas esse declínio não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo sutil e progressivo, profetizado há séculos pelos apóstolos. A apostasia avança sem freios. O que era escandaloso ontem é celebrado hoje. E o mais grave é que isso não vem do mundo, mas de dentro da igreja. Ministros que pregam sem a verdade, multidões que aplaudem sem arrependimento e um evangelho distorcido que não confronta mais. O pecado se tornou normalizado, o discernimento foi perdido e a advertência bíblica está se cumprindo diante de nossos olhos. Este não é um tempo de confusão. É o tempo profetizado da grande apostasia. Número 1. Apóstolas e falsas autoridades espirituais. Em muitos movimentos modernos, especialmente os carismáticos e neopentecostais, as mulheres estão sendo proclamadas como apóstolas, profetas supremas e mães espirituais das nações. É apresentado como um mover do espírito, mas à luz das Escrituras, não há restauração, mas distorção. Não é um novo reavivamento, mas uma antiga rebelião contra o desígnio de Deus. Não há como negar que Deus pode usar as mulheres poderosamente. Na Bíblia vemos Débora, Esther, Maria, Priscila e as filhas de Filipe, mulheres cheias do Espírito, corajosas e fiéis. Mas uma coisa é ser usado por Deus dentro da ordem bíblica, e outra é assumir papéis que contradizem sua palavra. Não se trata de machismo ou inferioridade, mas de obediência. O ministério apostólico tem uma função de autoridade doutrinária, estabelecida sobre o fundamento de Cristo e dos apóstolos. Paulo, guiado pelo Espírito, disse que não permite que as mulheres ensinem ou exerçam domínio sobre os homens. Esta instrução não degrada as mulheres, mas estabelece a ordem divina na congregação. O que vemos hoje é a infiltração do feminismo ideológico na igreja. Não estamos falando de mulheres humildes e servis, mas sim de um movimento focado em poder, títulos e visibilidade. Muitos se autodenominam apóstolos, não porque Deus os chamou, mas porque o mundo os empurra a isso. Eles não buscam servir, mas construir sua imagem. Em vez de exaltar o nome de Cristo, eles exaltam o seu próprio nome. Em vez de construir a igreja, eles constroem impérios pessoais. Esse espírito feminista dentro da igreja não busca o reino de Deus, mas sim o de si mesmo. A ordem bíblica é rejeitada e a autodeterminação é promovida. Isso leva à confusão, à desobediência e à perda de discernimento. A sã doutrina é substituída por experiências emocionais, a autoridade bíblica por novas revelações e o chamado ao arrependimento por discursos autoafirmativos. Afirmamos claramente: as mulheres têm um lugar precioso e poderoso no corpo de Cristo, mas esse lugar deve ser definido pela palavra de Deus, não pela cultura. A verdadeira honra não está em imitar o homem, mas em obedecer a Deus. Quando a igreja quebra a ordem divina para agradar ao mundo, ela abre uma porta não para o espírito, mas para a apostasia. As consequências? Uma igreja sem ordem é uma igreja sem direção. O modelo divino é ignorado, o Espírito Santo fica triste e retraído, e a autoridade se torna humana. A palavra perde sua centralidade e é deslocada por emoções e modas. O resultado? Congregações divididas e confusas, sem cobertura legítima. E o mais grave, uma geração que não distingue mais entre verdade e falsidade. E isso não só traz desvio, mas também julgamento. Muito bem, graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus poderoso. Estamos aqui na Lente do Ministério Recomeçar com Cristo, com você.
e que Deus abençoe você que está aqui pelo canal, você que está via Zap, você que está a participar dessa programação. Nós estamos aqui para orar em seu favor nesse momento. É momento de oração, de clamor da igreja se unir, é momento de orarmos pelo nosso país, orar diante de tudo que aí está. E a palavra revela que tudo que está acontecendo de desigual à vontade de Deus, desigual ao Espírito de Deus, aquilo que Deus ensina, é apostata, é apostasia. O que é apostasia? Negar a fé, né? Deixar de seguir Jesus, deixar de ser luz para ser trevas. E olha que as trevas, ela se disfarça de luz. Que coisa, né? Se disfarça no mundo espiritual. Tudo que reluz é ouro, né? Todos os caminhos levam a Deus, que Deus é bom, maravilhoso. Todo mundo que desce ao pó, ou seja, perde a vida, vai para o céu. Quer dizer, não é essa a questão. Deus não revela desta maneira. Isso não está à luz da palavra. Precisamos consultar. Você sabe que uma pessoa que é apostada da fé, ela não busca consultar, ela fica ouvindo os outros. Ela fica observando o que os outros falam, ela fica observando o mundo, quando o que a Bíblia fala não ameis o mundo, nem o que há no mundo. É uma pessoa apostata. O apostata não quer dizer que não vai na igreja, não quer dizer que não lê a Bíblia. O apostata é gentio, é aquele que parece que é, mas não é. Mas a palavra de Deus, lá no livro de 1 João, no capítulo 2,6, fala para nós andarmos como Jesus andou. E como uma pessoa vai andar como Jesus andou sem a direção do Espírito Santo? O Espírito Santo na terra é para mim dirigir, para mim andar como Jesus andou e fazer oposição às trevas. Então a pessoa apostata da fé, que aposta toda a fé, já não faz mais diferença, já não faz mais oposição, né? As amizades não são mais, assim como eu posso dizer, separadas. A Bíblia pede para nós afastar-se dos gentios, afastar daquele que negou a fé, afastar daquele que é apostata, afastar desse mundo. A Bíblia pede para nós não nos misturar, quer dizer, as trevas não combinam com luz, e por aí vai. Você lê o texto, capítulo 4 de 1 Timóteo, capítulo 4 em diante. Nós temos o texto também da palavra de Deus que fala sobre os gentios, que é Efésios 4,19, de forma severa, de forma de vida de torpeza, vida desigual à vontade de Deus. O gentio caminha para a vida mundana. Né? Mas se você perguntar, você crê em Deus? Você crê em Jesus? Ele diz que crê. Ele diz que vai na igreja também. Ele diz que também não é assim. Então a apostasia, ela gera na pessoa uma acomodação com respeito à vida eterna, à salvação, ao autoconhecimento, o profundo conhecimento. Ela já não sente mais falta de buscar a Deus, falta de orar. Ela se envolve com muitas coisas deste mundo ao ponto de perder a salvação. É por isso que a Bíblia fala que Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Mas, Senhor, eu expulsei demônios, eu estive na igreja, eu orava, eu fui obreiro, eu fui pastor, eu não vos conheço. É o que está escrito na palavra de Deus. Nós vamos dar mais textos para você durante a programação. Os homens maus são aqueles que apostatam da fé. Aquele que apostata da fé se torna mau. Não aponta só para o incrédulo, aquele que não conhece, né? Porque a Bíblia fala, ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo. O evangelho está sendo pregado. Só que Satanás está lançando a apostasia no meio da igreja. Quando acontecer a apostasia, quando ela se manifestar, que já está se manifestando, se manifesta o anticristo. E aí as coisas ficam difíceis. Aquele que tem Cristo, aquele que verdadeiramente é de Cristo, é perseguido. Ele é perseguido. Ele é uma pessoa num ambiente que é luz, então ele vai incomodar, entende? Mas quem está vivendo a apostasia já não incomoda mais ninguém. É tudo bonzinho, tudo maravilhosamente bem, né? Ela não faz assim uma distinção entre aquele que serve e daquele que não serve. Então a palavra vai falar em 2 Timóteo 3, 1, 5, para nós fugirmos do apostata. Você sabia disso? Aí o próprio apostata nos responde que nós estamos julgando, que também não é assim, mas a própria Bíblia pede para fugir. Esse fugir, nós vamos continuar, porque temos que orar, o tempo aqui é muito curto. Esse fugir não é fugir das pessoas, não é deixar de ajudar as pessoas, amar, evangelizar, estar com as pessoas. Esse fugir é não ir pelas ideias dos apostatas,
É não ir pela ideia do mundo, é não ir pela ideia do pervertido que não é convertido, é não ir pela ideia daqueles que diz que é luz, mas é trevas. Eu tenho que conhecer, e quem me dá esse autoconhecimento é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que leva a pessoa a não apostatar, e quem leva a pessoa a apostatar da fé é o espírito de Satanás. Então dá para a gente perceber aonde há trevas e aonde há luz. Como é que você vai saber se você está apostatando da fé? Esse relaxamento, né, de não orar, de não buscar, né, de não cuidar da casa, não cuidar da família, de não se preocupar com as coisas de Deus, esse envolvimento com todo mundo como se todo mundo estivesse na direção do Espírito Santo. Isso aí já é apostasia, já apostatou da fé. Quem está na fé apurada faz distinção entre quem serve a Deus e de quem não serve e não se mistura. Então, fugir deles é não se misturar, é não amar o mundo, é não se ligar no mundo. E deixa fazer cara feia, deixa não querer se inscrever aqui no canal, deixa. O importante é você estar reservado para a glória de Deus. O importante é a sua casa estar amparada por Deus. O importante é você ser a igreja de Deus. Não se escandalize com os escândalos, muito pelo contrário. Entenda que os escândalos traz para nós força, fé, coragem, porque a gente vai orar mais. E os escândalos revelam que Jesus está às portas, nos faz orar. É o que nós vamos fazer agora para a gente buscar esse Deus poderoso. Orando, nós temos pessoas na conexão, o José, a Marlene, o Antônio, Ismael, o Josenildo, o Joilson também, a Marilene, a Edna, a Lineia, o João, a Eduardo, José Carlos, o José Pereira, nós temos também Estevão Hernanes, também nós temos a Maria Helena, enfim, muitas pessoas na conexão. Vamos orar? Vamos falar com Deus? No rodapé vai aparecer texto da palavra, coincidindo com o que eu comecei a falar com você aqui nesta programação, tá bom? Vai aparecer na tela aí os livros da Bíblia, os textos, para você ler a palavra, consulta a palavra no momento em que o profeta, o pastor, o que está transmitindo a mensagem está falando. Vai lá e consulta se aquilo é verdade, se aquilo é de Deus ou não é, se tem uma controvérsia. Se houver uma controvérsia, é apostata, é trevas, é obra de engano, tem que haver uma conclusão, ou seja, a palavra tem que coincidir com aquilo que nós pregamos, que nós vivemos, que nós estamos falando. Vamos falar com Deus em oração? O Zap está pedindo aqui para a oração, então nós vamos orar, vamos entrar na presença desse Deus poderoso. Ó grande, poderoso e amado Deus, nós estamos aqui na lente do Ministério Recomeçar com Cristo. Por que recomeçar? Porque a tua palavra diz para nós voltarmos à prática do primeiro amor. E a prática do primeiro amor não se resume em uma igreja tal, B, C, D, uma campanha. Não. A prática do primeiro amor é admitir dentro de nós que nós dependemos do Senhor, que nós precisamos do Senhor, que o nosso lar, ele precisa do Senhor, que os nossos filhos precisam do Senhor, que a nossa esposa é bênção do Senhor. É admitir que nós necessitamos do Senhor, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Isso não é dado para bispo, a pastor, a igreja, a fulano, não, é dentro de nós, é o Espírito Santo que opera dentro de nós. Essa programação foi chamada pelo Espírito Santo, ele tocou, ele toca, ele fala, ele dirige a nossa vida para orar pelas pessoas. E essa pessoa que está me assistindo agora, que está me ouvindo também pelo Zap, nessa programação, nesse momento, porventura, esteja doente, enferma, imacumbada, enfeitiçada, apostata, caída, fraca, Espírito Santo, eu te peço agora, Pai. A tua palavra diz, clama a mim que eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós não sabemos orar como convém, mas o teu Espírito Santo sabe de todas as coisas. Ele conhece e ele intercede por nós. Por isso nós oramos agora em favor dos doentes, dos afeiçoados, das famílias que estão sofrendo, em favor, meu Deus, do presidente, todas as autoridades, em favor da nossa cidade, do nosso país, enfim, Pai, abençoa todos que nessa programação estão conosco, todos que nos acompanham, aqueles que estão em busca de conhecimento, de sabedoria, que seja obra do Espírito Santo, não de homens,
que o Espírito Santo revele a ela a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra. E a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Opera agora, Deus, na vida de todos que participam, que nos ouve e que nos assiste aqui pela programação na lente do Ministério Recomeçar com Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aonde quer que você esteja me assistindo, me ouvindo, você que crê na bênção, digam amém e graças a Deus. Amém? Diga graças a Deus. A gente fica por aqui, aí está aparecendo para você os textos da palavra, coincidindo com o que nós começamos a falar sobre a apostasia. E prosseguimos aqui na lente do Ministério Recomeçar com Cristo, orando por todos. Veja a sua mensagem, se você quiser pedir oração, escreva para nós, digite aí no Zap uma mensagem, enfim, participe conosco aqui do canal, se inscreva, dê um joinha e compartilhe com alguém. Deus abençoe a todos poderosamente, até o nosso próximo encontro aqui pela lente do Ministério Recomeçar com Cristo. Até lá! Música e informação. Desperta a igreja, a hora é chegada. Jesus em breve virá buscar sua noiva amada. Os sinais que antecedem o arrebatamento a todo momento estão acontecendo. O amor se esfriando, guerra entre nações se expandindo, falsos mestres surgindo, homens amantes de si mesmos. Perdeu-se o respeito, acabou-se o pudor. É filho indo contra pai, irmão contra irmão. Já não se vê mais amor. Jesus está às portas. Se estás despreparado, então se conserta. O tempo é agora, a hora é essa. O noivo em breve virá, fique alerta. Desperta a igreja, a hora é chegada. Jesus em breve virá buscar sua noiva amada. Os sinais que antecedem o arrebatamento a todo momento estão acontecendo. O amor se esfriando, guerra entre nações se expandindo, falsos mestres surgindo, homens amantes de si mesmos. Perdeu-se o respeito, acabou-se o pudor. É filho indo contra pai, irmão contra irmão. Já não se vê mais amor. Estamos nos momentos finais. Jesus está às portas.